Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, está escrito assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Um dos propósitos de Deus para a sua igreja é que ela seja uma testemunha da sua salvação. A igreja neste mundo aqui, ela exibe a obra salvadora de Deus. Através da obra de salvação em nossas vidas, Deus, Ele está comunicando ao mundo quem Ele é. Ele o faz por meio da igreja. O Senhor nosso Deus, Ele deseja que o homem perdido o conheça e obtenha assim a salvação que é o próprio conhecimento de Deus. Quando o Senhor Jesus estava no cenáculo, na noite em que Ele instituiu a Santa Ceia, quando Ele ministrava aos seus discípulos, Ele prega ali o seu último sermão para os seus discípulos, lá naquele lugar, quando Ele estava comendo a Páscoa, que Ele chama de a sua última Páscoa com os seus discípulos. Naquele momento ali, naquela reunião, Ele instituiu a ceia do Senhor, e Ele então terminou aquele sermão dele com uma oração que está toda registrada no capítulo 17 de João, que é conhecida como a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. E naquela oração, terminando aquele sermão que ele pregou, ensinou, ele disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho com a glória que lhe conferiste antes que o mundo existisse. Glorifica o teu Filho, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a teu Filho a quem enviaste. Nesta oração o Senhor Jesus faz uma definição da vida eterna. Ele diz que a vida eterna é conhecê-lo, é conhecer a Ele e conhecer ao Pai. Isso nos faz pensar, nos faz concluir que Deus deseja ser conhecido, que Deus quer se fazer conhecido aos perdidos para que eles tenham a vida eterna. E a vida eterna é que conheçam a Ele, Deus único e verdadeiro, e a seu Filho Jesus a quem enviaste. Então Deus deseja se fazer conhecido como nosso Salvador. Deus é o Deus que salva. Jesus disse que Ele veio para isso. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, Ele disse que nós devemos ser servos, tal como Ele é um servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Ele disse que Ele veio para salvar, Ele veio para resgatar a muitos. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo escreveu: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio para salvar, Deus salva pecadores, e Ele deseja ser conhecido por isso. Essa é a grande mensagem que nós temos para pregar. Esta é a grande mensagem que nós temos para proclamar. A mensagem que temos para pregar, meus irmãos, não é uma mensagem sobre um novo modo de viver. Por incrível que isso possa parecer, o Evangelho nos dá um novo modo de viver, e é isso que nós vamos ver. Mas a mensagem que nós temos para pregar não é uma mensagem sobre um novo modo de viver, não é uma mensagem que fala para as pessoas como elas têm que viver, o que elas têm que fazer, o que elas precisam realizar. O Evangelho não é um monte de conselhos dizendo às pessoas como as pessoas têm que viver. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não diz faça assim ou haja assim,
assim, você tem que fazer isso, você precisa cumprir isso, você precisa se comportar desta maneira. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não faz isso, isso não é o tema central do Evangelho. O tema central do Evangelho não trata de uma nova maneira de viver, não fala de um novo estilo de vida que uma pessoa adota para si, que uma pessoa assume como seu modo de viver. O Evangelho é sobre Deus, é sobre quem Deus é, e um Deus que salva pecadores. O Evangelho, meus irmãos, a mensagem do Evangelho é o que Deus é e o que Deus fez para salvar pecadores. Então, quando nós proclamamos o Evangelho, nós compartilhamos, nós comunicamos, nós anunciamos um fato histórico. Que fato histórico é esse? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos o Verbo cheio de graça e de verdade. Nós contamos isso. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Isso é o Evangelho. É uma mensagem daquilo que Deus fez, quem Deus é e o que Ele realizou. Não é um monte de preceitos, você tem que fazer isso, você tem que viver assim. Esse é o tema de Paulo aqui na carta a Tito. É sobre isso que ele fala. Várias vezes nesta carta, Paulo se referiu a Deus ou ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Veja no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer assim, falando da promessa de Deus, que não pode mentir, promessa essa que foi feita antes dos tempos eternos. Ele diz no versículo 3, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Veja o versículo 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, ou da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Veja no capítulo 2, versículo 10, ele falando aos servos, falando aos escravos, ele diz, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. No versículo 13 ele diz que nós estamos aguardando a bendita esperança, manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. No capítulo 3, versículo 4, ele diz, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. No versículo 6, ele vai dizer assim, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos 3 capítulos, há 2 versículos em cada um deles, em que Paulo faz referência a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, como sendo o nosso Salvador. Isso demonstra que Deus deseja ser conhecido como o nosso Salvador. Em Jonas capítulo 2, versículo 9, Jonas terminando a sua oração, quando ele ainda estava na barriga do peixe, do grande peixe, ele disse, ao Senhor pertence a salvação. Então nessa carta aqui Deus ensina a igreja sobre uma das maneiras pela qual Ele se torna conhecido como Salvador. Ele demonstra aqui que através da igreja, Ele revela a sua graça salvadora. Por isso que no versículo 11 o apóstolo Paulo vai dizer, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus é o seu meio de salvação. E Ele demonstrou a sua graça por meio do seu Filho que foi pregado na cruz. Qual o tamanho da obra da cruz? Qual a abrangência da obra da cruz nas nossas vidas? Qual o efeito que ela tem nas nossas vidas? Qual o resultado da obra da cruz na nossa vida? Através dos resultados da obra da cruz, meus irmãos, em nós, Deus se faz conhecido como o nosso Deus e Salvador. Nesse capítulo 2 aqui, nos versículos de 1 a 10, o apóstolo Paulo estava falando para Tito sobre a sã doutrina, aplicada à maneira como os crentes vivem. É interessante, a mensagem do Evangelho não é sobre uma maneira de viver. A mensagem do Evangelho, ela é aquilo que Deus fez, e o que Deus fez salva pecadores, tem poder para salvar pecadores. E quando estes pecadores são salvos, então eles têm uma nova maneira de viver. É o resultado da graça, é o resultado do Evangelho na vida dessas pessoas. E o apóstolo Paulo falou a Tito aqui que ele deveria falar o que convinha à sã doutrina. Veja no capítulo 2, versículo 1, ele disse, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E o que era para ser dito?
O que deveria ser dito a respeito da sã doutrina? O que Tito deveria ensinar? O que é a sã doutrina na vida de uma igreja? A sã doutrina, meus irmãos, ela diz que os homens mais velhos da igreja devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. É o que ele diz no versículo 2. Isso se refere que a sã doutrina da graça de Deus, ela forma homens na igreja, ela transforma a vida de homens, de forma que estes homens dão um bom testemunho. Os homens mais velhos da igreja devem ter esse bom testemunho. São homens que vão ser discretos, é o que esse versículo quer dizer, homens que são discretos, não marcados por algum tipo de comportamento desonroso, mas temperantes, respeitáveis e sensatos. Os homens maduros na igreja têm que ser conhecidos por sua discrição, se de fato a graça de Deus está sobre eles. E estes homens vão demonstrar então temperança, que significa um autocontrole. Estes homens vão ter uma atitude que automaticamente eles serão respeitados pelos outros. Por isso é que ele diz respeitáveis. E estes homens serão sensatos, sadios na fé, o que significa que a preocupação dos homens mais velhos na igreja tem que ser com a doutrina da igreja. É isso que significa sadios na fé. É sadios naquilo que creem, preocupados com aquilo que a igreja crê. Essa é a postura dos homens mais velhos, e isso se refere ao ensino da sã doutrina. Então os homens devem ser firmes na boa doutrina. As mulheres, ele diz que as mulheres mais velhas, elas devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mas sejam mestras do bem, a fim de ensinar as mulheres mais jovens, recém-casadas, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, e a serem boas donas de casa, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, na igreja, a graça de Deus transforma a vida de mulheres, de forma que essas mulheres são exemplares para mulheres mais novas na igreja, para que as mulheres mais novas possam aprender com as mulheres mais velhas. Agora, irmãos, isso aqui é a graça de Deus. Nós podemos contemplar isso aqui na nossa igreja. Pela graça de Deus, nós temos homens maduros aqui na igreja, homens sensatos, homens discretos, que são exemplo para nós, que somos mais jovens, se eu posso me colocar entre os mais jovens, né? Nós temos mulheres aqui que são mulheres maduras, mulheres experientes, mulheres sábias em seu proceder, que Deus tem dado capacidade para ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, mulheres piedosas se preocupam com as mulheres mais jovens, com as recém-casadas. Na igreja, ele diz que a graça de Deus, ela transforma a vida de jovens, demonstrando que estes jovens, eles se tornam criteriosos. É o que ele diz no versículo 6, quanto aos moços, de igual modo exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Jovens que são marcados pelo autocontrole. A palavra criterioso aqui significa domínio próprio. Significa jovens que não são entregues às paixões deste mundo, eles não são marcados por uma vida que fica evidente que eles são entregues às paixões. Criterioso aqui tem a ver com domínio próprio, aliás, esse conceito de domínio próprio aqui está presente nesse capítulo aqui o tempo todo, nesta carta. Ele falou de domínio próprio para as mulheres mais velhas, falou de domínio próprio para os homens mais velhos, falou de domínio próprio para as mulheres recém-casadas, está falando de domínio próprio para os jovens aqui. Então, uma igreja, ela sempre tem jovens que são comprometidos. A igreja que está debaixo da graça de Deus tem jovens que são comprometidos, que são exemplos até para outros jovens, que têm amor pelas coisas de Deus, e as suas vidas não são marcadas por paixões mundanas. Pelo contrário, são marcadas por autocontrole, por domínio, e é o que ele quer dizer. Nos versículos 7 e 8, ele fala para Tito como pastor da igreja, ele diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Pastores que sejam exemplos para os outros, não dando oportunidade de acusação por parte de Satanás. O adversário aqui tem um artigo definido que antecede essa palavra adversário, que faz referência a Satanás como adversário dos salvos, o adversário da igreja. E ele diz que a postura dos pastores devem ser de tal maneira que Satanás não tenha indignidade nenhuma que dizer contra eles.
E aí ele vai falar sobre os servos, que eram os escravos da época, que se aplica hoje aos irmãos que são trabalhadores, empregados em empresas, que têm seus patrões. O princípio é o mesmo, se aplica a eles. Ele diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Pessoas que respeitam seus superiores, pessoas que respeitam seus patrões, dando-lhes satisfação de os terem como empregados. Isso é a graça de Deus na vida de uma pessoa. Se o Evangelho, meus irmãos, ele não é sobre a maneira de viver, não é sobre o comportamento, então por que Paulo fala isso aqui? Por que ele fala na maneira dos homens mais velhos da igreja viverem, a maneira das mulheres mais velhas viverem, a ensinarem as mulheres mais jovens, a maneira dos jovens viverem, a maneira dos empregados viverem, daqueles que têm seus superiores viverem? Por que ele fala assim? Se o Evangelho não é sobre isso. Porque este, irmãos, não é o tema central do Evangelho, mas é um resultado natural e observável do Evangelho. O Evangelho causa isso, o Evangelho transforma vidas, e a graça fica evidente então na vida das pessoas que assim são alcançadas por esta graça. Pela forma como a igreja vive, ela evidencia isso. O que Deus fez, que é a mensagem central do Evangelho, se torna conhecido do mundo pela forma como a igreja vive, pela atitude da igreja. Então o que é a igreja? A igreja é a evidência da graça de Deus. A palavra porquanto aqui, que ele começa no versículo 11, liga esta graça de Deus àquilo que ele disse anteriormente. Por que eles deveriam viver assim? Porque eles estavam debaixo da graça. Porque as pessoas na igreja têm que viver desta forma? Porque estão debaixo da graça. É o modo de viver como resultado da graça de Deus que se manifestou na vinda de Jesus Cristo. Quando ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Quando que a graça de Deus se manifestou? A graça de Deus se manifestou quando Jesus veio, quando ele nasceu lá em Belém. A graça de Deus se manifestou. Por isso João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em João capítulo 1, versículo 17 vai dizer que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então o que a igreja demonstra? O que a graça realiza? Quais são as realizações da graça de Deus na vida da igreja? A graça, irmãos, a primeira realização da graça, baseada nesse texto, a graça salva pecadores. Jesus, que é a graça, salva pecadores. Versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Salvação aqui, irmãos, traz a ideia de libertação, de resgate, de livramento. É o resultado da graça, é o resgate de pessoas por meio da salvação. E a salvação do quê? É o resgate do quê? É o resgate da ira de Deus. Do que nós precisamos ser salvos? Porque eu estava perdido. Eu estava perdido porque eu estava condenado. Condenado por quem? Condenado por Deus. João capítulo 3, Jesus vai dizer que se alguém crê em Cristo, não será condenado, mas se alguém não crê, já está condenado, e sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós estávamos debaixo da ira de Deus. Deus se ira contra pecadores, e ele conteve a sua própria ira, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para fazer por meio de Jesus Cristo a propiciação da sua própria ira. Por isso nós cantamos esse cântico que lá na cruz a sua ira satisfez. Ele estava irado conosco. A ira não era com o filho dele, mas ele derramou a ira dele sobre o filho dele para que nós pudéssemos ser salvos. A ira caiu sobre Jesus para que nela nós pudéssemos ser salvos.
salvos da ira de Deus. Então a graça, ela nos dá a salvação eterna, e a salvação eterna é a salvação da pena do pecado. Nós fomos libertos da culpa do pecado, é a salvação das consequências dos nossos pecados. Por isso a igreja de Deus, ela é conhecida, ou ela exemplifica, demonstra Deus como Salvador. A igreja de Deus torna Deus conhecido como um Deus Salvador. E como ela faz isso? Como que a igreja torna Deus conhecido como um Deus Salvador? Através do seu novo modo de viver. Através da sua vida, da sua forma de conduzir a sua vida, a igreja torna Deus conhecido como Deus Salvador, que é exatamente o que Deus deseja para a sua igreja. Por que a igreja está aqui neste mundo, irmãos? Por que nós estamos aqui? Quando eu penso na igreja como noiva de Cristo, eu fico pensando, por que Jesus, que é o noivo da igreja, tem deixado a igreja neste mundo, onde Ele disse que a sua igreja seria odiada, que ninguém teria amor por ela, que ninguém a respeitaria. Ele disse, odiados de todos sereis por minha causa. Por que o noivo deixou a igreja aqui? Nós podemos dizer porque a noiva ainda não está completa. Há pessoas para serem alcançadas, e Ele alcança essas pessoas por meio do testemunho da sua noiva. É através de nós que Deus salva pecadores, através do nosso testemunho, da proclamação, da nossa nova forma de viver, e é isso que ele trata aqui nesta carta. Então, como a igreja faz isso? Através do seu novo modo de viver. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu que nós fomos sepultados com Jesus na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então nós fomos mortos em Cristo Jesus, e assim como Jesus foi ressuscitado pela glória de Deus Pai, nós fomos trazidos à vida, a esta nova vida, e andamos em novidade de vida. É por isso que a sã doutrina é um meio de demonstrar isso ao mundo. Nos versículos de 1 a 10 que nós olhamos, o apóstolo Paulo falou 3 vezes que a igreja mostra algo quando ela está agindo assim. Ela evidencia algo. 3 vezes ele diz que homens, mulheres, jovens, os trabalhadores da igreja, por seu meio de viver, eles revelam algo. Você vai ver isso no versículo 5. Quando ele diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a amarem a seus maridos, a amarem seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, com qual finalidade? Para que isso? Para que a palavra de Deus não seja difamada. É um testemunho para o mundo. Deus quer se fazer conhecido como um Deus que salva. Um Deus que tem graça salvadora. E como Ele faz isso? Pelo modo de viver da igreja, para que a palavra de Deus não seja difamada, não seja envergonhada. No versículo 8, ele falando a respeito da postura dos pastores, ele diz que eles devem ter uma postura irrepreensível, para que o inimigo não tenha indignidade nenhuma que dizer contra nós, mostrando inclusive a Satanás, a graça de Deus sobre a nossa vida. Então tem um propósito, é uma cláusula de propósito aqui. Qual o propósito de Deus? Revelar, mostrar para alguém. No versículo 10, falando àqueles que são servos, ele diz, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Por que os empregados deveriam agir assim? Por que os escravos deveriam agir assim? Porque assim eles ornariam a doutrina de Deus. E o que é ornar, irmãos? O que é ornar? A palavra aqui é interessante, a palavra aqui na língua grega tem a ver com cosméticos. É a mesma raiz da nossa palavra cosméticos. É a mesma raiz da nossa palavra cosmos. E o que significa isso? É interessante que quando os cientistas observaram o universo e eles perceberam a organização daquilo tudo, como tudo está no seu perfeito lugar, tendo um perfeito equilíbrio, e apesar da força
da gravidade do Sol e dos demais planetas, um não destrói o outro, não encosta no outro, está tudo no seu devido lugar, exatamente onde tinha que estar. E alguns cientistas ainda mais observadores dizem que a Terra está no melhor lugar do universo para observar o universo. Então eles olharam aquilo tudo, aquela organização toda, eles chamaram, isso é o cosmos. Sabe por quê? Isso aqui é organizado, isso aqui é como se tivesse sido enfeitado, como se tivesse sido adornado, ornado, isso é o cosmos, eles chamaram de cosmos, porque o contrário de cosmos é um caos. O caos é o contrário do cosmos. É por isso que a mulher, quando ela se olha no espelho, ela diz, isso aqui está um caos. Aí o que ela faz? Ela vai lá na gaveta dela e pega os cosméticos, para ela transformar aquilo num cosmos. Entende? Aí ela sai de casa como um cosmo, e às vezes demora bastante, né? Elas ficam lá no espelho e ajeita aqui, faz chapinha, passa não sei o quê, põe coisa no olho, põe batom e põe brinco e tudo, e aí ela olha e fala, agora sim, foi transformado do caos para o cosmos. É a ideia aqui. Ornar aqui significa, meus irmãos, que quando nós vivemos de acordo com a graça de Deus, nós exibimos a beleza da doutrina de Deus. Nós mostramos para o mundo a beleza do Evangelho, porque Deus quer isso, através da igreja se fazer conhecido como um Deus Salvador. Nós ornamos a doutrina de Deus por meio da nossa postura, do nosso viver, ainda que a mensagem do Evangelho não seja sobre isso, o efeito dela é isso. Então nós passamos a viver num novo modo de vida, e nós então enfeitamos a doutrina de Deus, nós cuidamos para que a palavra de Deus não seja difamada, e isso então toca as pessoas, isso mostra ao mundo que Deus é o Salvador. Deus quer mostrar a grandeza, a riqueza da sua graça em bondade para conosco, como diz Efésios capítulo 2, versículo 7. Que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Deus quer exibir a sua graça em nós, para aqueles que não conhecem a Ele, vejam a beleza do Evangelho e sejam atraídos pelo testemunho da igreja. É por isso que a igreja tem estado aqui. Então a graça de Deus, ela nos salva, é uma graça que nos salva da condenação do pecado, nos livra da ira de Deus, ela nos transforma, é isso que ele diz. Então a primeira realização da graça de Deus é que ela nos salva da condenação do pecado, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Segundo, a graça de Deus, ela liberta pecadores do poder do pecado. No versículo 12, ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça educa. A palavra educar aqui, meus irmãos, é de onde nós extraímos a nossa palavra pedagogia ou pedagogo. Ensinar algo, treinar. O que o pedagogo faz? O pedagogo ensina, o pedagogo treina, o pedagogo ele age de forma que a pessoa aprenda. E como que se faz isso? A palavra é uma palavra rica. Porque ensinar, ela abrange todos os métodos que são necessários para ensinar uma pessoa. E dentro da graça de Deus, Deus nos ensina por meio de instrução. Ele comunica princípios para nós. Ele fala conosco. Por meio da graça dele, ele também nos corrige quando nós estamos saindo do caminho. Por meio da sua graça, ele faz correção em nós. Por meio da sua graça, ele nos admoesta também, ele nos repreende. E então ele reafirma aquilo que ele ensinou. É o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a admoestação e para a educação na justiça. Então Deus, na sua graça, Ele nos educa, e Ele nos educa usando o quê? Ele nos educa usando sua palavra.
A palavra que é divinamente inspirada. A palavra que Ele comunica a nós, que nos ensina, nos corrige, nos admoesta e nos educa na justiça. É a palavra que Ele usa como instrumento. A palavra dEle é o pedagogo. A palavra dEle é a pedagogia. Por isso que Jesus, Ele é o mestre e Ele é a matéria do ensino. Em Efésios capítulo 4 vai dizer que Jesus tanto é o professor, como Ele é a própria matéria que Ele ensina. O objeto de estudo é Cristo. Quem é o professor? Cristo, que é a palavra dEle, a palavra da verdade. Esse é o ensino, é Jesus ensinando. E o que Ele ensina? No versículo 12 Ele diz que a graça de Deus capacita pecadores a dizerem não ao pecado. Então quem é o povo de Deus? Quem são aqueles que estão debaixo da graça salvadora? Aqueles que estão debaixo da graça salvadora são pessoas que foram capacitadas por Deus para dizerem não a algumas coisas. Eles renegam a impiedade e as paixões mundanas, como ele diz no versículo 12. E o que é renegar? Renegar é não estar associado com, é separar-se. É a mesma ideia que Jesus usou em Lucas capítulo 9, versículo 23, quando o Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quando Ele disse para eu negar a mim mesmo, Ele disse que eu não posso estar associado comigo mesmo, eu tenho que me separar de mim mesmo, o que significa domínio próprio. O que significa autocontrole, significa não atender os meus próprios desejos, não atender as minhas próprias paixões, é dizer não para mim mesmo. Isso no caso de Lucas capítulo 9, versículo 23. No caso aqui de Tito capítulo 2, versículo 12, a graça de Deus nos leva a dizer não ao quê? A impiedade, educando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, para que digamos não à impiedade. E o que é impiedade? Impiedade é uma palavra, irmãos, que literalmente significa irreverência a Deus. Não se importar com Deus. Não se preocupar com Deus. Pecadores não salvos, meus irmãos, eles não se importam se Deus existe ou não. E se Ele existe, eles não se importam com o que Ele pensa e em agradá-lo. Eles são indiferentes a Deus. Nós não somos indiferentes a Deus. Nós dizemos não à irreverência. Nós dizemos não à impiedade. Pecadores sem Cristo, pecadores não salvos, eles não se importam em agradar a Deus. Mas o salvo tem essa preocupação. O salvo se preocupa em como agradar a Deus. Nem sempre acertamos. Erramos muitas vezes, porque somos fracos. Mas o nosso desejo é agradar a Deus o tempo todo, em todas as coisas, porque nós renegamos a impiedade. Mas ele diz também que a graça de Deus, ela nos capacita a dizer não para as paixões mundanas. Paixões, meus irmãos, é uma palavra que significa literalmente desejo profundo, desejos fortes do nosso coração, coisas que nós desejamos. E aí ele diz aqui, paixões mundanas. A palavra mundano aqui, irmãos, tem a mesma raiz da palavra ornar aqui, do verbo ornar, que significa cosmos. Aqui ele fala as paixões deste mundo na forma como este mundo é organizado. Ou seja, o cosmos deste mundo. As paixões mundanas são os desejos que nós temos no nosso coração pelas coisas deste mundo. E isso é interessante, irmãos. Quando um pecador se converte, quando ele é salvo pela graça, os desejos dele pelas coisas do mundo não vão embora. A gente gostaria que fosse, né? Que tivesse uma transformação na nossa vida, nos nossos desejos, uma transformação radical, de forma que nós não sentíssemos mais paixão pelas coisas do mundo, paixões por estas coisas que nos cercam. Mas o texto está dizendo que isso faz parte da vida do crente.
Ainda há desejos no nosso coração pelas coisas deste mundo. Seria hipocrisia dizer que não. Há desejos, e mais ainda, são desejos profundos. São desejos fortes. E o que a gente faz? Irmãos, essa é a maravilhosa graça. Deus resolveu não tirar as nossas paixões, mas resolveu nos dar poder para dizermos não para elas. Então, o crente que está debaixo da graça de Deus, ele diz não. Ele diz não para a impiedade, porque ele se importa com Deus, e ele diz não para as suas paixões. Então, nós precisamos encarar esta verdade. Há paixões no nosso coração que são contrárias à reverência a Deus, à vontade de Deus. Então, o que Deus fez na graça? Ele me concedeu poder para que eu possa dizer não. Crente diz não. É por isso que o crente está em vantagem em relação ao incrédulo. O incrédulo, no que tange ao pecado, ele só pode dizer sim. Ele é escravo do pecado. Ele é escravo. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E aí ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. As pessoas que ouviram isso disseram, nos libertar do quê? Nunca fomos escravos de ninguém. E aí ele disse, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Esse é um incrédulo. Esse é uma pessoa que não é salva. Ele é escravo do pecado. E toda a ordem do pecado ele vai dizer sim. Todas as suas paixões ele vai dizer sim. Porque ele não tem capacidade de dizer não. A graça de Deus não está sobre a vida dele, de forma a dar força e poder para ele dizer não. Mas quem é o crente? O crente diz não. Sentimos um forte desejo por coisas do mundo, mas como somos sensatos, como somos piedosos, então nós dizemos não. Sentimos um forte desejo pelas coisas do mundo, seu modo de agir. Quantas vezes nós sentimos o desejo de agir como pessoas do mundo? Nós sentimos esse desejo. Desejo de se vestir como o mundo, muitas vezes nos acomete. Desejo de se divertir como o mundo se diverte, muitas vezes nos acomete. Desejo, meus irmãos, de resolver os problemas como o mundo resolve. Desejo de ter o padrão de vida que o mundo tem dito como um padrão ideal. Nós sentimos esse desejo. Não precisamos mentir aqui. Há esse desejo. Mas o que a graça fez? A graça diz que eu posso renegar isso. A graça diz que eu posso dizer não para isso. Então não estamos dizendo que não temos esse desejo. Nós podemos dizer não para este desejo. Nós temos ainda em muitos aspectos, mas podemos renegar porque estamos debaixo da graça de Deus. Então a graça de Deus nos capacita a dizermos não. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, pois o pecado já não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos capítulo 6, versículo 18. Somos libertos do poder do pecado. Então a graça nos capacita a dizermos não. Mas a graça também nos capacita a dizermos sim para a verdade. Ele diz, veja, educando-nos para que, relegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Vivemos no presente século. Isso é sobre, irmãos, o que está acontecendo agora na nossa vida, que estamos debaixo da graça. É a salvação presente, é a nossa santificação. A graça nos capacita a dizer não para o pecado e sim para a verdade. Essa é a obra de educação da graça de Deus em nós. Ele está nos santificando, é isso que o versículo 12 diz. A graça nos transforma. E meus irmãos, a graça não é fraca. A graça não é fraca. Ela é o poder de Deus. Eu me lembro, uma vez eu assisti a uma pregação
do pastor Paul Washer, e ele contou uma ilustração que quando ele era garoto, ele morava em fazenda, e aí ele andava lá pela fazenda e se sujava todo de terra e de pó, e quando ele chegava em casa, ele garoto, ele achava que não precisava tomar banho. Falava, ô mãe, eu nem estou tão sujo assim, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, já devo ter dito isso para minha mãe muitas vezes também, não é? Já vi o filho dizer assim, eu não preciso tomar banho hoje, eu nem suei, não é? Ele disse que ele era assim. E aí ele chegou em casa, a mãe dele falou, vai tomar um banho. E aí ele falou, não quero, vai tomar banho. Aí a mãe dele fez ele tomar banho, ele foi, entrou no chuveiro, ligou o chuveiro, jogou um pouquinho de água assim, e deu uma disfarçada lá, e se enxugou com a toalha da mãe dele branca, né? E quando ele terminou, a toalha já não era mais branca, obviamente, né? Aí a mãe dele olhou e falou, você está limpo? Ele falou, estou. Você está limpo? Estou. Ele falou, não, vem cá, eu vou te limpar. Aí a mãe dele botou ele debaixo do chuveiro e pegou uma daquelas buchas. Ele falou que a mãe dele esfregava tanto ele que parecia que ia sair a pele dele. E aí ele saiu debaixo daquele chuveiro limpo. Limpo. E aí ele fez a comparação. Se a minha mãe conseguiu me limpar, você acha que a minha mãe é mais forte do que a graça de Deus? A graça de Deus nos limpa. A graça de Deus é forte. Se alguém está debaixo da graça de Deus, está lutando contra o pecado, às vezes ele cai, às vezes ele tropeça, mas ele está vencendo. Sabe por quê? Porque não é ele, é a graça de Deus nele. E a graça é forte. Então, neste presente século, nós mostramos nosso Deus como Salvador por meio da graça. Então, como nós fazemos isso? Nós dizemos sim à verdade. E o que é dizer sim à verdade? Ele diz, vivamos no presente século de uma maneira sensata. Novamente, a palavra aqui é domínio próprio. A palavra sensata aqui fala disso, quer dizer uma mente sã. Isso se refere a uma pessoa moderada, uma pessoa que tem autocontrole, uma pessoa que tem prioridades espirituais, uma pessoa que faz escolhas sóbrias para a sua vida, uma pessoa que tem uma vida discreta. Isso é a sensatez, isso é a sobriedade. Então o crente, meus irmãos, ele tem domínio próprio e ele é conhecido por sua discrição. Crentes pecam, porque nós estamos no processo de santificação. A graça está operando essa santificação em nós, para vivermos no presente século desta forma. Nós pecamos, mas o crente que está debaixo da graça não pode ser conhecido pelo seu pecado. Ele peca, ele não é perfeito, mas a sua vida não é marcada por algum pecado. Quando as pessoas se lembram dele, as pessoas não podem se lembrar por sua característica pecaminosa. As pessoas não devem se lembrar dele por uma marca pecaminosa. Ele é fraco, ele peca, mas as pessoas têm que se lembrar dele como alguém sensato, alguém que tem domínio próprio. É isso que Jesus diz em João capítulo 3, versículo 16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que o salvo é alguém marcado por uma característica. Qual é a característica? Ele crê. João 3,16 não está dizendo que eu vou ser salvo porque eu criei, ainda que eu seja salvo porque eu criei. Mas ele está dizendo que o crer é uma marca da minha vida. É isso que João 3,16 está dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que é marcado por uma vida, por um modo de ver, como alguém que creu em Cristo. E continua crendo. Isso é a marca da vida dele, é a evidência da vida dele, de que ele é alguém, como que ele é conhecido? É aquele que crê em Cristo. Imagine você conversando com alguém, e fala assim, você conhece tal pessoa? Quem? Aquela pessoa. Já sei, aquele que crê em Cristo. É isso que João 3,16 diz. Ele é conhecido por crer em Cristo. É o que ele está dizendo aqui, o crente é alguém conhecido por sua moderação, conhecido por seu domínio próprio. Então nós mostramos Deus como nosso Salvador por uma vida sensata. Mas nós mostramos Deus como nosso Salvador também por uma vida justa. Isso significa uma vida correta. Uma vida que está debaixo do padrão divino, do que é correto.
Então percebe aqui a coerência do apóstolo Paulo aqui. Sensatez tem a ver a minha atitude para comigo mesmo. Eu exerço domínio próprio. Eu tenho uma mente sã, eu tenho prioridades espirituais, é isso que ele quer dizer. Você, como alguém que está debaixo da graça, você tem uma mente sã, você tem prioridades espirituais, você faz escolhas sábias para a sua vida, você é marcado por domínio próprio. É isso que ele está falando de você, que está debaixo da graça de Deus. Você é marcado por isso, é a sua atitude para com você mesmo. Agora, viver uma forma justa é interessante, me coloca em evidência para outras pessoas, aí é a minha atitude para com as outras pessoas. Quando nós vivemos uma vida justa, quando nós vivemos uma vida correta, quando nós procuramos o que é correto do ponto de vista de Deus, do ponto de vista divino, isso afeta as outras pessoas. As outras pessoas percebem, as outras pessoas notam. Isso é uma mudança na nossa forma de viver que reflete o caráter de Deus para os outros. Isso tem a ver com aquilo que Jesus disse, meus irmãos, em Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16. Ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a se tornar insípido, para nada serve, senão ser lançado no chão e ser pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E ninguém acende uma luz e põe debaixo da cama, mas quando ele acende uma luz, ele põe no mais alto da casa, para que toda a casa seja iluminada. Aí Jesus disse: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, então nós exibimos, nós demonstramos, evidenciamos uma vida justa. E as pessoas notam isso, e Jesus disse: façam isso, para que vejam e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo no versículo 14, ele diz: fazei tudo sem murmuração e contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, uma vida irrepreensível, uma vida sincera, uma vida inculpável, faz com que nós reflitamos como luzeiros neste mundo aqui. Esse é o propósito de Deus, a vida justa faz isso. Em 2 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12, o apóstolo Pedro escreveu: amados, exorto-vos a, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vosso bom procedimento, em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja o que a palavra de Deus está dizendo: que o mundo tem que nos observar nas nossas boas obras, e naquilo que o mundo fala contra nós, pelo contrário, ele seja levado a glorificar a Deus no dia da visitação, quando o Senhor Jesus vier. Então o que ele está dizendo é que uma vida justa é um poderoso testemunho para este mundo, e é o que Deus quer, que a igreja viva uma vida justa para que o mundo o conheça como Salvador. Então, o Senhor nos ajuda a lidar com o nosso pecado no que tange a nós mesmos, e nos ajuda a lidar com o pecado no que tange as outras pessoas. E aí ele diz então que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça, ela também me ajuda a viver uma vida piedosa. E o que isso significa? Uma vida de adoração a Deus. Então quando ele diz uma vida sensata, tem a ver eu comigo mesmo. Quando ele diz uma vida justa, está ligada a mim para com as outras pessoas. E quando ele diz uma vida piedosa, está ligado a mim e Deus, você e Deus. A sensatez de mim para mim, a justiça de mim para com os outros, a piedade de mim para com Deus, reverência a Deus, mudança para com Deus. E o que isso significa? Que a graça nos fez sair da impiedade para a piedade. Antes nós éramos irreverentes, nós não nos importávamos com Deus. Agora, tudo o que fazemos
tem a ver com nos importarmos com Deus e agradarmos àquele que nos salvou. O salvo, então, meus irmãos, ele é marcado por isso, ele quer agradar o seu Salvador. Ele quer viver para o seu Salvador. Ele não faz coisas para ser salvo, ele faz coisas como gratidão para com aquele que o salvou. É isso que significa uma vida piedosa. Por que a gente vem aqui? Por que nós nos dirigimos para cá? Certamente você não vem aqui para você conseguir a sua salvação. Você vem aqui com uma atitude de gratidão. Você vive a sua vida do jeito que você a vive, como gratidão a Deus, porque você foi salvo da condenação do pecado. No tempo presente você é liberto do poder do pecado. E é o que ele está dizendo. Fui salvo da condenação e agora estou sendo salvo do poder do pecado. Eu posso dizer não às impiedades, eu posso dizer não às paixões mundanas e posso dizer sim à sensatez, posso dizer sim à justiça e posso dizer sim à piedade. Isso é o que a graça de Deus realiza em nós. Nós agradamos a Deus agora. Tudo o que fazemos agora tem como objetivo agradar a Deus, aquele que nos salvou. Por isso o apóstolo Paulo disse que o seu viver era vivido pela fé naquele que o salvou e a si mesmo se entregou por ele, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então o que a graça de Deus realiza em nós? Ela nos liberta da condenação do pecado, ela nos liberta do poder do pecado, versículo 12. E terceiro, a graça de Deus nos leva a desejarmos ser livres da presença do pecado. No versículo 13 ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então Paulo diz aqui que a graça de Deus nos leva a aguardar a bendita esperança. Aguardar aqui, irmãos, é um verbo que fala mais do que esperar. É mais do que esperar. Aguardar aqui traz o sentido de esperar algo com ansiedade, com desejo. Nós aguardamos, nós desejamos a volta de Jesus Cristo. Esse é o efeito da graça de Deus em nós. É óbvio, meus irmãos, que nós aguardamos Jesus por Ele ser quem Ele é. Nós o desejamos. Nós o queremos, nós queremos Cristo. O apóstolo Paulo disse que queria morrer e estar com Cristo, o que para ele era incomparavelmente melhor. Por isso ele disse que o morrer é lucro e o viver seria Cristo. O lucro para ele era morrer, porque ele estaria com Cristo. Ele desejava estar com Cristo. Nós também desejamos estar com Cristo. Partir e estar com Cristo é muito melhor do que ficar nesse mundo aqui. É muito melhor. Mas o que ele está dizendo aqui envolve também não só desejar a presença de Cristo, mas o que a presença de Cristo vai causar em nós. A presença de Cristo, quando Ele voltar, vai nos tirar totalmente da presença do pecado. E esse é o propósito de Jesus. Ele diz isso no versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Jesus quer nos ver livres de toda a iniquidade. E quando nós seremos livres de toda a iniquidade, quando nós não teremos mais a presença do pecado, quando Ele voltar. Quando Ele voltar para nos buscar. Por isso nós estamos aguardando, desejando a bendita esperança. E o que é a bendita esperança? É a esperança da grande alegria. O que é a bendita esperança? É a esperança da paz, é a esperança da perfeição, é a esperança da glória. E quem vai trazer isso para nós? O nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o nosso Salvador, Ele vai trazer isso, este alívio definitivo. Então nós desejamos nos livrar das dores que o pecado nos causa. Nós não estamos satisfeitos aqui nesse mundo, eu espero que você não esteja. Nenhum de nós que está debaixo da graça de Deus vai querer ficar satisfeito nesse mundo aqui. Mas nós não desejamos ficar aqui neste mundo, irmãos. Eu não desejo, e eu sei que você não deseja. Quando nós observamos as coisas que acontecem ao nosso redor, irmãos, como eu desejo a volta de Jesus. Quando eu olho para o mundo e como o mundo está caminhando
e as coisas que vão surgindo, as ideias que vão nos cercando, que vão nos pressionando, eu desejo a volta do Senhor Jesus Cristo. O termo Maranata na Bíblia é um termo que fala do desejo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier, irmãos, nós não estaremos mais debaixo dos efeitos do pecado. Nós somos salvos, mas estamos neste mundo sofrendo as consequências do pecado. Esta semana nós recebemos a notícia, né, que o carro do nosso irmão Reinaldo foi roubado, né? Aí na quarta-feira nós, através do pedido dele, oramos aqui na igreja, e eu falei para os irmãos, você vê, nós estamos debaixo de adversidades, crentes sofrem isso. E aí nós oramos, Deus por sua graça, por sua misericórdia, devolveu o carro dos nossos irmãos, do jeito que eles haviam deixado. Parece que tinha até dinheiro lá dentro, né, Reinaldo? Eu falo que Deus cuida do Reinaldo, irmãos, que às vezes eu falo, o senhor tem um carinho especial pelo Reinaldo, viu, que eu estou achando, viu? Deus cuida da vida dele, os testemunhos dele são sempre muito edificantes para a nossa vida. Mas nós estamos aqui sobre os efeitos do pecado, os nossos carros podem ser roubados, podemos adoecer, mas pior do que isso, irmãos, são ideias. As ideias que surgem me entristecem muito, e eu desejo a volta do Senhor Jesus Cristo, aguardando a bendita esperança que vai nos livrar. E a Bíblia diz que não somente os salvos desejam, mas a Bíblia diz que a própria natureza deseja a volta do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 22, vai dizer que toda a natureza geme e suporta angústia até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus. E a ardente expectativa da criação é essa: a aguardar a revelação dos filhos de Deus. Então a própria natureza está gemendo, a própria natureza não está suportando o pecado, e aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19 vai dizer isso. Romanos capítulo 8, versículo 18 vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós na revelação de Cristo Jesus. Então nós desejamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando toda a glória será revelada, e essa glória não vai ser incomparável a esse sofrimento que nós temos que suportar enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Então nós desejamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós aguardamos a presença dEle quando Ele vai vir e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e vai nos estabelecer a paz. Vamos conhecer o que é justiça plenamente estabelecida neste mundo aqui quando Ele estiver reinando, e é isso que nós desejamos. Então, meus irmãos, a graça de Deus faz isso, ela nos livrou da condenação do pecado, a graça de Deus nos livra do poder do pecado, e a graça de Deus vai nos livrar da presença do pecado, quando o Senhor Jesus voltar. E como é maravilhoso estar debaixo dessa graça, não é, meus irmãos? Como é maravilhoso saber que nós estamos protegidos, guardados por esta graça de Deus. É o que ele diz no versículo 14, ele diz que o Senhor Jesus se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo, como eu gosto dessa expressão, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sabe quem é você como crente? Você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele comprou você, Ele se deu por você, Ele derramou o seu sangue por você, e você é dele agora. Eu gosto desse hino, né? Eu sou dele, e ele é meu, de suas mãos ninguém poderá me tirar. Sabe o que isso significa? Que você está protegido por Ele, até a volta dEle. Você ainda está sofrendo os efeitos do pecado, mas a sua esperança, ela não é incerta, ela é certa, porque você pertence a Ele, você é dEle, e Ele vai cuidar de você, vai cuidar das suas necessidades, até que Ele venha nos buscar. E enquanto isso, nós o fazemos conhecido como Deus Salvador, por meio da nossa forma de viver.